Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de fé, um momento de meditação, de introspecção. Todos os dias temos que dedicar um momento para Deus na nossa vida. Aliás, todos os momentos de nossa vida são para Deus, o nosso Criador, aquele que fez tudo o que nós vemos da natureza, tudo o que nós vemos no espaço, o mar, o céu, os animais, as criaturas humanas, esse nosso ar que respiramos. Então, todos os nossos momentos deveriam ser dedicados a Deus, mas no secularismo, na rotina do dia a dia, a gente esquece que Deus nos criou, que Deus criou o mundo para nós termos domínio sobre ele. Então, é preciso, pelo menos, dedicar um momento do dia para ouvirmos a palavra de Deus. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, em todas as suas celebrações. 10 de junho de 2020, quarta-feira, 10ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. E temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor é minha luz e salvação, a quem poderei eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem temerei? Meus opressores e inimigos, são eles que vacilam e sucumbem. Salmo 26, versículo 1, oração do dia. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 39. Naqueles dias Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolham um novilho, e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: Ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei vós um novilho e começai, pois sois maioria, e invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse, e dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações? Porventura, ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. Então, eles gritavam ainda mais forte, e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Mas
Não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele. E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse, outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou, ainda uma terceira vez, e assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 16, versículos do 1º ao 2º-A, 5º, 7º ao 8º, 9º ao 10º e o versículo 11. O refrão é o versículo 1º. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Todos, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Fazei-me conhecer vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza. Me oriente, me conduza. Salmo 24, versículo 4. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é uma reflexão, espécie de homilia, de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Não vim abolir a lei, Mateus 5, versículos de 17 a 19. Os primeiros pregadores da história da Igreja viram a necessidade de demonstrar que a novidade cristã não abolia os mandamentos do Sinai, nem desprezava a rica contribuição das tradições de Israel. Um desses comentaristas foi São Irineu de Leão, que morreu em 2002. Eis o seu ensinamento. Os preceitos naturais da lei, isto é, aqueles pelos quais o homem se torna justo, e que mesmo antes do dom da lei, observavam os homens que eram justificados por sua fé e assim agradavam a Deus, o Senhor não aboliu esses preceitos, mas os amplificou e levou à perfeição. Se vossa justiça, disse ele mesmo, não ultrapassar aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Imposta a escravos, a lei educava a alma a partir do exterior e do corporal, conduzindo-a, como por uma corrente, até a submissão aos mandamentos, a fim de que o homem aprendesse a se ajustar com Deus. Mas o Verbo liberou a alma e ensina a purificar o corpo pelo interior, a partir da vontade e do coração. Era preciso, desde então, que fossem suprimidas as cadeias da servidão, graças às quais o homem pudera formar-se e, doravante, ele seguisse a Deus sem correntes. Mas também era necessário que fossem amplificados os preceitos da liberdade e fosse acrescida a submissão ao rei, para que ninguém, voltando atrás, se mostrasse indigno de seu libertador. É por isso que o Senhor nos deu como palavra de ordem, em lugar de não cometer o adultério, nem mesmo cobiçar, em lugar de não matar, nem mesmo nos pôr em cólera, em lugar de amar somente nossos próximos, amar também os inimigos, não somente ser generoso e pronto a repartir, mas ainda doar graciosamente nossos bens àqueles que nolos tomam. A quem toma tua túnica, diz ele, dá também o teu manto. Mateus capítulo 5, versículo 40. Assim, em todas as coisas, tu te tornarás útil a teu próximo, sem considerar a maldade dele, mas elevando ao cúmulo a tua bondade, e te tornarás semelhante ao Pai, que faz o sol erguer-se sobre os maus e os bons, e chover sobre os justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Esta era a pregação dos apóstolos, não muito preocupados em contestar as estruturas sociais de seu tempo, mas dedicados a orientar para Deus o coração dos homens. A que se apega o meu coração? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. A tua lei, Senhor, é todo o meu prazer. Salmo 119, versículo 174. Santo do dia. Antes de falar o santo do dia, quero dizer que estas imagens estão livres para serem divulgadas na evangelização. Podem divulgar livremente. Você encontra estes vídeos no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.
Jesus é quem mandou, não é? Divulgar livremente. O que de graça recebestes, deem também de graça. Ide pelo mundo e evangelizai. Agora, o texto a seguir é o Santo do Dia. Foi escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele escreve para o site a12.com. 10 de junho é dia de São Eduardo Pope. Eduardo João Maria Pope nasceu na Bélgica no dia 18 de dezembro de 1890. Era o terceiro dos 11 filhos de uma modesta família de trabalhadores. Sua educação religiosa começou no seio da própria família, muito cristã. Depois estudou no Colégio dos Irmãos da Caridade. Foi durante o serviço militar que Eduardo percebeu sua vocação religiosa. Em 1915, ordenado sacerdote, e logo foi nomeado vigário da paróquia de Santa Colette, iniciando seu ministério entre a população mais pobre, difundindo a devoção à Eucaristia e à Virgem Maria. Preocupado em preparar as crianças para a primeira comunhão, formou um grupo de jovens catequistas para dar ênfase à devoção eucarística e escreveu o Manual do Catequista Eucarístico. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi convocado para servir junto à Cruz Vermelha como enfermeiro. Eduardo continuou com sua preocupação em manter acesa a chama da fé cristã dos jovens catequistas, todos filhos de famílias socialistas e anticlericais. Padre Eduardo convivia desde a infância com uma doença congênita no coração. Por este motivo, foi obrigado a viver numa poltrona ainda muito jovem. E foi neste período que ele escreveu sua extensa e notável bibliografia catequética com ênfase na Eucaristia. Aos 34 anos de idade, Padre Eduardo Pope morreu repentinamente. O Papa João Paulo II o beatificou em 1999 e o nomeou pedagogo da Eucaristia. Reflexão. O bem-aventurado tinha uma grande devoção à Virgem Maria e é um guia para nossa vida cristã. Seu amor pela Eucaristia era expresso não só nos livros que escreveu, mas especialmente no serviço aos mais abandonados. Oremos com fervor ao Senhor para que envie trabalhadores para a messe e que nossos projetos de evangelização cheguem sempre ao bom êxito. Oração. Deus Pai de bondade, dai-nos alegria de vos servir na pessoa dos mais pobres e sofredores, tendo como exemplo o apostolado do beato Eduardo Pope. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa, em português, a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo para a nossa língua, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover, acredite. E do aramaico, Maranatá. Os católicos dizem Maranatá, com a tônica na última sílaba. Os protestantes dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar. Creia, gente. Arrependa-se dos seus pecados. E acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E quando Ele voltar, vai nos levar para a vida eterna, onde o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A paz, paz e bem.